imprensa aqui. Sentindo bem, presidente? Como é que está a saúde? Como é que está se sentindo? Depois da facada e a idade acumulada, sempre tem uns problemas, né? Eu tive 3 obstruções intestinais depois da última cirurgia. Graças a Deus foram superadas. E o doutor Macedo não é meu médico, virou amigo meu, tá? E sempre me atende nos momentos difíceis. E pediu uma bateria de teste, graças a Deus tudo bem, sem problema nenhum. E vamos continuar, né? A saúde estando bem, a gente vai em frente, apesar de ser agora um sedentário. Vai no jogo? Pretendo no São Paulo e Sport hoje. O São Paulo ganhou 2-0 lá, acho que não vai ter problema aqui. O Palmeiras passou para as quartas de final também, mas tudo bem. Fui, acredito, nos 30 jogos de futebol, desde a pré-campanha à campanha. Sempre, para mim, um movimento bastante saudável, não tive hostilidade, a não ser pontual um lugar ou outro. É um termômetro também, mas eu gosto de futebol. Sou apaixonado por futebol. O meu nome, meu pai deu em homenagem ao Jair Rosa Pinto, que era meia esquerda e da seleção brasileira. Os exames hoje estavam agendados? Nós agendamos, sim, né? Não, aqui foi consulta do doutor Macedo, filho, daí ele pediu que eu viesse para cá e fizesse os exames aqui. Fizemos todos os exames, aproximadamente 2 horas. Todos os exames foram feitos. Tudo positivo na hora, sem problema. Eles até ficam surpresos com a minha condição sanitária, vamos assim dizer. Muito bom. Cardiológica. Com o governador Tarcísio? Olha, o Tarcísio eu o conheci na transição em 2018, formado na Academia Militar das Agulhas Negras, depois fez o IME, concursado da Câmara, tinha alguns anos que trabalhava na Câmara, já foi do DENIT lá atrás, e eu convidei para ser o ministro da Infraestrutura, topou, fez um excelente trabalho, é uma pessoa extremamente inteligente, ele sabe realmente o que faz, tem conhecimento, é dedicado. Foi difícil de aceitar vir candidato por São Paulo e falar, pô, mas eu sou carioca, torcedor do Flamengo, não conheço São Paulo. E o convenci, né? E ele tinha proposta muito boa para trabalhar em iniciativa privada, muito boa não, excepcionais, dado a bagagem de conhecimento que ele tinha, mas resolveu vir para cá, foi vitorioso. E o que eu sinto aqui na população é que está fazendo um excelente trabalho. Os senhores vão falar de eleição municipal? Lógico, na pauta vai estar tudo, né? Eleições municipais, não vamos bater o martelo, que eu conversei com ele da última vez, está em pé e vai continuar em pé, que nós vamos estar juntos aqui em São Paulo, em especial no nome que nós escolhemos juntamente com os presidentes dos nossos partidos, né, para disputar a prefeitura o ano que vem. Que é o Ricardo Salles. Não está definido o nome não. Mas é a sua preferência? Não está definido o nome. Quando se fala, alguns falam em política do Estado, para mim, eu mando uma fotografia de um muro. Não sou do PSDB não, mas mando uma foto de um muro. Então tem bons nomes aqui. O prefeito é uma pessoa que também é bastante simpática a nós. O Ricardo Salles tem suas qualidades, mas será um nome apenas. A Corregedoria do TSE liberou hoje a ação para definir a data do julgamento da ação daquela reunião que o senhor teve com os embaixadores sobre a legislação eleitoral. Como é que o senhor recebeu isso? Eu conversei rapidamente com o advogado, né? Depois interrompi a conversa, que vinha para o hospital. Vou voltar a conversar com ele logo mais. Agora, qual a materialidade dessa acusação? 2 meses antes de mim, o ministro Fachin, que estava no TSE, se reuniu também com os embaixadores. Aí terminou essa sua conversa com os embaixadores, dizendo para eles, né, tão logo o resultado das urnas apareça, seus respectivos chefes de Estado reconhecem imediatamente o resultado das eleições. E a conversa do Fachin com os embaixadores, que é uma política privativa minha conversar com os embaixadores, ele falando sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu convidei os embaixadores, em torno de 60 compareceram, estava aberta a imprensa essa conversa nossa, não foi nenhuma crítica ao TSE, foi mostrar como era o nosso sistema eleitoral. E foi por aí. Não houve ataque à justiça eleitoral, foi mostrar como era, até perguntei lá se alguém tinha algo parecido em seus respectivos países, não tinha. Tá? O Brasil é inédito nisso, e a conversa foi nesse nível aí. Eu acho que foi o PDT, entrou com uma ação, dizendo que eu não podia ter feito aquela
aquela reunião. Mas foi feita, é a política privativa minha, como está na Constituição, tratar das questões externas, né? E só conversei com eles porque o ministro Fachin havia conversado antes também. Você acha que existe o risco de ficar inelegível? O risco existe para tudo aqui no Brasil, né? Nós vivemos uma insegurança muito grande no Brasil, em várias áreas. Agora, a gente não tem que temer. Tem 2 novos ministros que foram escolhidos agora, foram colocados lá. E se for julgado, a gente vai, lógico, tem os advogados, eles vão apresentar a sua sustentação oral, né? Porque o escrito já foi apresentado e vamos ver o que acontece. Agora, com todo respeito, me tornar inelegível, porque exerci o meu direito constitucional em conversar com embaixadores, é um exagero nisso aí. Essa política, no meu entender, não deve prevalecer no Brasil. Nós devemos enfrentar os adversários nas urnas e não nos tribunais. O senhor tem achado desse embate Arthur Lira e Lula? A gente teve o exemplo ontem, uma pressão muito grande em cima do governo, liberação do verbo, para ver passar um ano de representação. Olha, eu fiquei 28 anos no parlamento. Lá atrás, por exemplo, as emendas parlamentares não eram impositivas. Então o que acontecia lá atrás, antes do Temer, se juntava propostas que interessavam para o governo, propostas salgadas, né? E o governo apresentava aquele pacote de propostas e as lideranças conversavam com os seus respectivos liderados e as emendas eram liberadas de acordo com a sua votação. Então só tinha emenda liberada quem votava com o governo. Já teve alguns anos que, inclusive, eu não apresentei emenda ao orçamento como deputado federal. E as outras vezes, quando apresentava, era quase que exclusivamente para as Forças Armadas, porque a liberação da emenda ficava a cargo deles, e não do meu voto dentro do parlamento. Isso mudou no início do governo Temer, as emendas passaram a ser impositivas. Hoje um deputado, entre emendas individuais e de bancada, está na casa de 45 milhões por ano, um senador o dobro disso. Não preciso mais de dedicar o seu voto, né, empenhar seu voto para conseguir algo no governo. Então mudou completamente. Tenho acompanhado, lógico, né? Sou um ex no momento, tenho acompanhado o que está havendo. Você acha que era previsível esse embate? Olha, é uma luta de poder no Brasil. Não é o poder executivo de um lado, o legislativo do outro, tem também o judiciário, que exerce o papel também. Agora, eu não quero tecer comentário quem está certo ou quem está errado. Eu sempre visei os interesses do Brasil. Tanto é que tudo que eu falei lá atrás se confirma hoje em dia. Até a qualidade dos meus ministros comparado com os atuais ministros. Aumentou em número, né? Mais 14, mas a qualidade diminuiu e muito. Conseguimos dessa maneira, em 4 anos, mesmo com a pandemia, uma guerra lá fora e uma crise hídrica em 21, terminar 22 com números muito bons perante o mundo, perante o G20, na economia. Então esse é o grande legado nosso, além de muita coisa que fizemos para a população. Na crise, o auxílio emergencial, o Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, triplicamos o valor dentro de uma responsabilidade fiscal, criamos o PIX, que tirou da informalidade muita gente. O Brasil passou a ser o segundo país mais digital do mundo, uma coisa fantástica. Com o Tarcísio recuperou-se aqui, fez ressurgir o modal ferroviário. Temos acertado, está no papel, as eólicas offshore na costa do Nordeste para produzirmos energia elétrica equivalente a 50 vezes o que produz Itaipu. Coisas mais simples, mas muito importantes, a validade da Carteira Nacional de Habilitação, o empenho do Tarcísio nos gargalos com a BR-163, o marco do saneamento, o BR do Mar, muita coisa foi feita, né? A Lei da Liberdade Econômica em 2019, que as pessoas humildes muitas vezes queriam vender cachorro-quente na sua cidade, abriu uma pequena pizzaria, uma senhora com um salão de beleza, por exemplo, e ficava meses e anos aguardando o alvará da prefeitura. Com isso, em 30 dias, se a prefeitura não liberar, liberado está. Então, nós potencializamos o emprego no Brasil, com todos os problemas, entregamos aí 2022 com um saldo na ordem de 4 milhões de novos postos de emprego no Brasil. Ao contrário do que acontecia no passado em outras oportunidades. Então, o que você achou da recepção ao Maduro?
Olha, comigo eu não entrava aqui, apesar de ter uma portaria negando a presença dele e mais algumas de seus liderados, né? Mesmo sem portaria eu não viria para cá. Quando se fala em direitos humanos, me acuso muito de ser uma pessoa que não dá bola para direitos humanos, mas você pode ver, ainda recebemos em média 600 venezuelanos por dia fugindo a pé, via Pacaraima, né? E depois para Boa Vista, espalhando para todo o Brasil. E são pessoas que fogem da fome, da miséria, da violência. Então, um presidente da República, né? Ou o ditador, como é o Maduro, tratando o seu povo dessa maneira, jamais comigo aqui no Brasil ele seria recebido. Jamais. Muito menos seria recebido da forma como foi, como se fosse um grande popstar. Agora, o que aconteceu de verdade? O Lula trouxe o Maduro 2 dias antes para cá e preparou o circo. Só que os outros 9 chefes de Estado perceberam isso e tiveram uma reprimenda do Lecalipou do Uruguai, se bem que ele é de centro-direita, né? Mas teve uma reprimenda também do presidente do Chile, o Boric, que é de esquerda radical, né? E, obviamente, o Lula foi mal quando foi para os Estados Unidos, foi mal quando esteve na China, péssimo quando esteve no G20 agora no Japão, e dentro da sua própria casa foi muito mal na condução de uma conversa, um diálogo para esse chefe de Estado aqui. Ele só não recebeu uma reprimenda do Marito do Paraguai, entendo eu, né? Não falo pelo Marito, porque o Marito acabou o mandato dele e ele vai passar o comando do seu país nas próximas semanas. O senhor falou agora há pouco que o senhor atualmente pretende voltar? Olha, rapaz, o que acontece? O que é política? Está no sangue da gente, você entra, você está no sangue da gente. Não é fácil você ser presidente da República, governador, prefeito, chefe de executivo. Eu não gostaria que minhas portas não fossem fechadas para o futuro na política. Eu estou aposentado atualmente pela Câmara dos Deputados, tenho um salário no Partido Liberal também, mas gostaria, se pudesse colaborar no futuro com o mandato de senador ou com o futuro candidato a presidente da República, gostaria. Agora, eu gostaria também que as portas não fossem fechadas para mim, porque eu vejo que as portas se fecham para opositores, por exemplo, na Nicarágua. Na Nicarágua, meia dúzia de opositores ao atual presidente lá estão presos. Então ele concorre sem candidato. Na Venezuela, por exemplo, do Maduro, ou está preso ou está morto. Então não tem oposição. E espero que o Brasil não siga nessa linha. Deixe o povo decidir o futuro de cada um de nós. Eu, como ex-presidente, eu entendo que eu posso colaborar com o meu país ainda, como? Na política. Agora, se me tornar inelegível, logicamente me afastam do jogo democrático. Agora, qual a acusação contra mim de corrupção? Eu peguei as estatais sem lucro, entreguei com lucro de 200 bilhões por ano. Você pega o Porto de Santos, que era sempre moeda de troca na política, era deficitário em 500 milhões por ano e entreguei com um saldo de 500 milhões por ano. As estatais, só para corrigir, 200 bilhões, não milhões. Você pega Itaipu Binacional, era conhecida como uma empresa geradora de energia. No meu governo, fizemos a segunda ponte com o Paraguai. Uma ponte com 500 metros de vão. Alongamos em 600 metros a pista de Foz do Iguaçu. Você já pode estar em condições de receber aviões de qualquer tamanho. Isso é divisa para nós. O pessoal se hospeda na rede hoteleira de lá. Fizemos o asfaltamento da Transboiadeira com recurso de Itaipu Binacional. Atendemos quase 60 municípios com pequenas obras com Itaipu Binacional. E reduzimos drasticamente, quase 40%, a tarifa do ano passado. E posso falar os Correios, entregamos os Correios com 5 bilhões em caixa. Pegamos os Correios, o Temer também pegou, né? O Temer fez um bom trabalho, também, entendeu, ao longo desses 2 anos dele. Mas, por exemplo, você pega um carteiro na rua agora, fala, posso ver teu contra-cheque? O mais humilde tem um desconto de R$500 por mês extra para o seu fundo de pensão, que acaba em 2030, para tapar a roubalheira que a esquerda fez no passado nesse fundo de pensões. A mesma coisa na Petrobras. Então nós ajudamos em muito o Brasil trabalhando com honestidade. Agora, a questão política, né? Tivemos alguns erros, tivemos. Hoje, por exemplo, eu teria ministros mais políticos do que técnicos, os ministros palacianos, no caso. Tá? O resto, praticamente, manteria quase todos. Então seria dessa forma a maneira de a gente fazer política. Eu peço a Deus, né, que ilumine o pessoal do TSE e não torne elegível um inocente.
Isso preocupa o senhor? Qualquer coisa, preocupa, não é mim. Se perguntar para conversar com o pessoal aí fora, eles não querem isso também. Até qual é a acusação? Qual é a acusação? Ah, se reuniu com o embaixador? Pelo amor de Deus, é trabalho meu. Presidente, nós rodamos 22 estados fazendo as motocicletas, que foi o símbolo da sua campanha. O que o senhor acha? A motocicleta foi um movimento espontâneo, não teve... Era espontâneo, quando ia para algum lugar, geralmente o pessoal se reunia, ia no aeroporto e fazia um percurso até o local que eu ia fazer o meu evento. E algumas motocicletas foram exclusivas com São Paulo. Quem viu aqui é uma coisa fantástica, tá? 1.200.000 motos. Não sei quantas motos foram, mas é algo espontâneo do povo e fui muito bem recebido em todo lugar do Brasil.